Boa noite, 6h02, segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Divulgado relatório sobre as ações dos 6 primeiros meses da atual gestão do TJMG. Morador será indenizado por mineradora por transtornos causados por obra. Supremo Tribunal Federal mantém pena de condenado por pirâmide financeira e organização criminosa. Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça assume a presidência da Corte nesta segunda-feira. Você está ouvindo o TJ Minas Notícias, segunda edição. Divulgado o relatório sobre as ações dos 6 primeiros meses da atual gestão do TJMG. Quem acompanhou e traz as informações é o repórter Cid Marcos. A solenidade para marcar os 6 meses de gestão foi realizada na sede do TJMG em Belo Horizonte. No pronunciamento, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, destacou os pontos marcantes realizados até aqui pela atual gestão, como o Progef 5.0, base dos trabalhos para o biênio 2022-2024. Estamos atuando em prol da aceleração da eficiência tecnológica, da modernização, da organização e da divisão judiciárias, da governança estratégica das unidades. As linhas mestras foram desenhadas de maneira coletiva pelos dirigentes da Corte Estadual Mineira, em uma atuação harmônica e dialogada. O presidente fez questão de reafirmar o compromisso de avançar a cada dia em busca de um judiciário melhor em Minas Gerais. Olha, eu acho que a gente está dando uma lição aos outros tribunais. Ganhamos diversos prêmios na área de inovação, somos o tribunal mais eficiente pelos números do CNJ e estamos prestando jurisdição de maneira rápida, eficiente e nos aproximando cada vez mais da sociedade. Eu acho que o balanço da gestão é muito positivo nesses 6 meses. O trabalho da alta direção do TJMG foi fundamental para as conquistas. Para o primeiro vice-presidente do TJMG, desembargador Alberto Vilas Boas, a união é o caminho do sucesso. Unidos conseguimos reunir esforços, aparar arestas, obter caminhos mais fáceis para alcançar os objetivos que cada vice-presidência tem, a corregedoria em si. Então, a união significa uma somatória de esforços que o objetivo é atender a comunidade como um todo. Não é a primeira vice, o presidente, a segunda vice, a terceira vice, o corregedor, mas é uma somatória de esforços que gera um resultado bastante efetivo, eu creio, para a sociedade como um todo. O Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, destacou outros pontos positivos. No âmbito da corregedoria, eu destacaria a aproximação com magistrados e servidores, a atuação na área da tecnologia em benefício da estabilização do processo judicial eletrônico, nosso PJE, e também uma comunicação mais efetiva com os nossos destinatários de atuação, que são magistrados, servidores e o público em geral. Em 6 meses de gestão, os avanços são significativos, como explica a terceira vice-presidente, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta. Na área da terceira vice-presidência, eu destaco a assinatura do Pacto Interinstitucional entre as instituições do Estado de Minas Gerais e a OAB-MG pela cultura da paz. Envolve capacitação, divulgação e fortalecimento dos métodos autocompositivos de conflito, tanto na fase pré-processual quanto durante a fase processual, em que é possível nós estabelecermos mutirões, como tem acontecido. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. O relatório detalhado dos 6 meses da gestão 2022-2024 do TJMG está disponível no portal tjmg.jus.br. A juíza da Vara Especializada em Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belo Horizonte, Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, visitou as instalações do IML, o Instituto Médico Legal na capital mineira. A magistrada estava acompanhada da equipe técnica e ressaltou que a Vara Especializada em BH tem maior incidência de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes e, por isso, foi uma importante
excelente oportunidade para conhecer como são realizados os atendimentos, as perícias de corpo de delito e a confecção de laudos no IML. A juíza Marixa Rodrigues disse que tem o desejo de ver implantado um novo tipo de serviço em parceria com a Polícia Civil. Segundo ela, a busca é constante pela excelência do trabalho pericial para a realização da justiça e, por isso, novas tratativas estão sendo realizadas para que, em um futuro próximo, os serviços do IML possam estar integrados aos atendimentos das vítimas de crimes sexuais dentro de um centro de referência. Morador será indenizado por mineradora por transtornos causados por obra. Danilo Baião tem os detalhes. Boa noite, Danilo. Boa noite, Sandra. Uma mineradora terá que indenizar por danos morais um morador da cidade de Rio Casca em R$ 5.500 pelos incômodos causados pela obra. O morador conta no processo que a empresa trabalhou durante mais de 5 anos em uma obra perto da residência. Esta obra causou-lhe barulho, incômodos e a desvalorização do imóvel. A empresa se defende sobre o argumento de que a obra tem interesse público e que o morador sofreu meros aborrecimentos, o que não foi aceito pelo juiz de primeira instância e nem pelo desembargador Amaury Pinto Ferreira, da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que entendeu ultrapassar meros dissabores os incômodos causados pela obra. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. A seguir, no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal mantém pena de condenado por pirâmide financeira e organização criminosa. E ainda, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça assume a presidência da Corte nesta segunda-feira. São 6h09. Voltamos em instantes. Estão abertas as inscrições para mutirão de pagamento de advogados dativos. Flávia Carneiro tem os detalhes. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. O advogado dativo que tiver interesse na submissão do processo ao Estado para proposição do acordo deverá manifestar nos autos em que estão sendo executados ou cobrados os honorários. Simultaneamente, os advogados devem preencher o formulário disponível no portal TJMG. O mutirão é resultado de uma parceria entre o Tribunal de Justiça, Estado de Minas Gerais e a OAB-MG por meio de acordo de cooperação técnica. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, já fez a homologação dos primeiros acordos incluídos no mutirão. Esse esforço concentrado tem o objetivo de reduzir milhares de ações judiciais e regularizar a situação dos advogados dativos. Serão destinados cerca de R$ 48 milhões para solicitações que giram em torno de 40 mil processos. Os advogados dativos atuam por designação dos juízes em casos que as partes estejam assistidas pela gratuidade da justiça decorrente da situação econômica em locais do Estado onde não há sede da Defensoria Pública. Informações sobre o mutirão podem ser obtidas no portal TJMG, www.tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Supremo Tribunal Federal mantém pena de condenado por pirâmide financeira e organização criminosa. As informações com Aline Campelo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve pena aplicada a Fernando Everton César da Silva, condenado por crimes relacionados à prática de pirâmide financeira no Distrito Federal. Ele negou o pedido de habeas corpus, em que a defesa buscava a redução da pena imposta ao condenado. Fernando Everton e outros apurados foram investigados na Operação Patrick, que apurou a atuação do grupo na criação e comercialização da moeda virtual CryptoCoin.
Fernando Everton foi condenado em primeira instância às penas de 3 anos e 6 meses pela prática de organização criminosa e a 2 anos por crime contra a economia popular em regime inicial fechado. Atendendo a pedido da defesa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reduziu a pena de multa e alterou o regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Porém, ao julgar recurso do Ministério Público, o TJDFT elevou a pena em relação ao crime de organização criminosa para 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão. Em seguida, ao julgar habeas corpus, o STJ reduziu para 5 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão. No STF, os advogados pediram redimensionamento da pena em relação ao crime de participação em organização criminosa para 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, nos moldes estabelecidos para Alessandro Ricardo, sob argumento de que as circunstâncias jurídicas eram as mesmas. Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes observou que, de acordo com o STJ, não há identidade fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão que reduziu a pena imposta a Alessandro Ricardo. Em relação a Fernando Everton, o relator verificou que, além do Ministério Público ter recorrido, o TJDFT fundamentou de maneira clara e suficiente a necessidade de argumento da pena. Para o ministro, como não há igualdade de situação entre os nomes citados, não é possível o deferimento do pedido. O relator explicou que é indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade entre os casos e a inexistência de circunstância de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Rádio Justiça de Brasília, Aline Campelo. O ministro Og Fernandes, vice-presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, assumiu a presidência da Corte nesta segunda-feira. Até o dia 31 de janeiro, o ministro vai despachar presencialmente no tribunal, analisando os processos com pedidos de medidas urgentes e as matérias de competência da presidência. Nesse período, o STJ funciona em regime extraordinário, em virtude das férias dos magistrados. A presidente do tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, vai retornar no fim do mês para conduzir a Corte Especial na sessão de abertura do ano judiciário, marcada para 1º de fevereiro. Natural do Recife, Og Fernandes se formou em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Antes de se tornar ministro, atuou como repórter, professor, advogado, juiz e desembargador. Foi presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco em 2008, ano da nomeação dele para o STJ. 6h17. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto do estúdio da rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Lá no final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à rádio TJ Minas. Ouça também o TJ Minas Notícias, edição do meio-dia, e continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Boa noite e até amanhã.